Olá, gente boa. Gravo este vídeo no domingo de noite, está anoitecendo em Porto Alegre. Coincidentemente, eu havia gravado um outro ontem, exatamente para ter esta noite de domingo mais livre, sem esse envolvimento habitual de gravar um vídeo para colocar disponível no YouTube na segunda-feira, 7h30 da manhã, que é minha rotina. E a rotina também que passa o meu sobrinho de fazer o acabamento, colocar aquelas cards de início e de fim do vídeo e dar uma melhorada no som que por vezes fica baixo na minha gravação. Bom, pretendi ganhar tempo, mas não deu certo, porque no domingo, de tarde, meio da tarde, os acontecimentos de Brasília criaram um fato que tornaria aquele vídeo já gravado totalmente fora de hora, inoportuno. Então, imediatamente após assistir os acontecimentos de Brasília, vim ao meu computador e escrevi um artigo criticando severamente aqueles fatos. O artigo tem o título de um erro descomunal. E percebi, depois de publicá-lo, que as reações eram contrárias. As pessoas estavam convencidas de que a medida tinha sido inevitável, porque a paciência dos cidadãos, dos patriotas, havia se esgotado. Daí aquela conduta. Confesso a vocês que não entendi os fatos de Brasília e não entendi a reação ao texto que escrevi. Essa reação não vai alterar a minha posição, a minha convicção, tanto que estou regravando agora, fazendo um outro vídeo, reafirmando aquilo que escrevi no artigo, porque obviamente não vou ser censurado, nem é esta certamente a intenção dos meus leitores. Não serei censurado por eles e essa não é a intenção deles. Então, reafirmo em vídeo aquilo que disse. Um erro descomunal. E a dimensão do erro se explica de algumas formas de um modo inquestionável. Primeiro, vocês acham que o Lula está aborrecido com aquilo? Que o Alexandre de Moraes está repensando sua conduta? Que o senhor Flávio Dino está, puxa, quem sabe a gente precisa tratar das coisas de um outro modo, ter outros planos para lidar com a oposição e as opiniões contrárias? Será que o Flávio Dino está pensando assim? Será que o Rodrigo Pacheco está, puxa, se eu tivesse feito alguma coisa lá atrás, quem sabe nada disso estaria acontecendo? Gente, eles estão vibrando porque fizeram exatamente aquilo que eles queriam que fosse feito. Eles prepararam a Praça dos Três Poderes para esperar e recebê-los, para que fizessem aquilo que fizeram. Armaram uma armadilha e eles caíram na armadilha. Achavam que estavam fazendo o quê? Estavam colocando lenha na fogueira, na qual já vinham sendo queimadas lideranças, comunicadores competentes. Os melhores comunicadores do país já estavam pagando o preço de uma fantasia que supunha que poderia acontecer, mas agora aconteceu. Fizeram o que eles queriam. Agora eles têm motivo para afundar ainda mais todas as agressões ao bom direito, à boa justiça, que vinham pesando sobre a nossa liberdade. Agora vai ter mais censura prévia, mais invasão da intimidade, da privacidade. Todas essas armadilhas que tanto denunciamos vão se aprofundar, porque foram dados motivos concretos. Isso não é uma brincadeira. Sei que ninguém ali estava brincando, mas aqueles que foram além do limite e começaram a quebrar as coisas, esses cometeram um crime. E não tem outro nome para isso. E, sob o ponto de vista político, fazer política cometendo crime não é o nosso jeito de fazer política. É o que eles querem que seja apresentado como coisa nossa. E agora? Sai-se dessa?
O trabalho é outro. E o meu vídeo tratava disso. A nossa esperança tem que estar no Congresso Nacional, nesse futuro Congresso Nacional. Pronto, quando eu digo isso, muitos já dizem, Congresso, acreditar no Congresso. E aí são amigos meus, pessoas chegadas, Congresso não tem jeito. Mas, gente, essa é a preocupação do Lula, que ele não tem a maioria do Congresso, e nós vamos dar de presente a maioria para ele, desacreditando nós mesmos daqueles a quem elegemos, em vez de estarmos falando com eles, mostrando para eles o quanto é necessário que eles façam aquilo que tem que ser feito, que eles não caiam na conversa do Lula, que o Brasil espera, que a sociedade brasileira espera, que eles nos protejam do poder central da República. Em vez de estarmos dizendo isso a eles, que nós não queremos de volta os Pacheco da vida, comandando o Senado. Em vez de estarmos fazendo isso, nós estamos apoiando aqueles que fizeram a maior bobagem, ou porque perderam a paciência, ou porque foram alguns, quem sabe, orientados a fazer aquilo, porque está tudo, para mim, muito evidente que se trata de uma armadilha, de uma armação. E os patinhos caíram. Agora os patinhos de fora estão concordando com aquilo. Para quê? Para nos descredenciar, ou para descredenciar a nossa atividade política que tem que ser feita em nome da boa política, em nome da volta à democracia, o Estado de Direito, porque é o que temos. Ou não deu para entender ainda que ou temos a nós e aqueles a quem elegemos, ou não temos nada. Porque esse é o destino dos povos que chegam numa situação como esta que chegamos. Complicaram. O que já era difícil, complicaram. Agora temos que redobrar o nosso trabalho, como cidadãos, trabalho político, junto ao futuro Congresso Nacional, que não é o mesmo pano de chão sujo que agora encerrou o seu mandato. É outro Congresso, com outras pessoas, eleitas por nós, em maioria. E nós queremos conservar e preservar e fazer com que essa maioria cumpra o seu papel. É tudo que o Lula não quer. E o que aconteceu hoje em Brasília é tudo que o Lula quer, que o senhor Alexandre de Moraes quer, que o senhor Flávio Dino quer, que o senhor Pacheco quer. Tudo que os maus brasileiros querem, eles estavam vibrando. Estavam vibrando hoje. Ou você não ouviram a CNN, a Globo? Não, eu ouvi. Ouçam. Me digam em que proporção isso está ajudando a democracia, o bom direito, a boa justiça e a recuperação das nossas liberdades. Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta, não solto a ponta da corda. E peço a Deus que abençoe o nosso país e que a razão volte a reinar, porque estamos precisando muito de racionalidade, de realismo e de trabalho político, porque ou nós nos salvamos através da política que fazemos, ou simplesmente não temos salvação. Pense nisso.